Olá galera, o canal Ciência Ensinando Biologia trazendo mais uma aula para vocês. A gente vai ver transporte transmembrana e entender como diversas partículas conseguem adentrar a célula e sair dela. Existem dois tipos de transportes, o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele não existe gasto de energia da célula. As substâncias elas fluem espontaneamente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já o transporte ativo ele vai precisar da quebra da molécula de ATP e essa quebra da molécula de ATP libera energia para que o fenômeno aconteça. Então, o transporte ativo precisa de energia para que ocorra o transporte transmembrana. Veremos agora transporte passivo, difusão simples. Bom, o processo de difusão ocorre do meio mais concentrado de certa substância e o fluxo é desse meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Né? Que no exemplo aqui, ó, o meio extracelular tem está mais concentrado com este tipo de molécula do que o meio intracelular. Então, o que vai acontecer? O deslocamento do meio extracelular para o meio intracelular. Porém, a gente tem que lembrar que a membrana celular ela é seletiva. Por que ela é seletiva? Porque ela é formada de uma bicamada lipídica. E cada lipídio da bicamada é formado por uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. E essa cauda hidrofóbica ela é a principal responsável pela seletividade da membrana, porque como ela não possui afinidade com a molécula de água e a água ela acaba solubilizando os íons, né? Se a molécula ela fosse solúvel à água, a água sairia adentrando aqui facilmente e carregando todos os íons com ela. Isso seria muito prejudicial à célula. Então, como a camada é formada por lipídios que não possuem afinidade com a molécula de água, só moléculas apolares, não é? Como o oxigênio, o gás carbônico que está saindo da célula, entre outras substâncias lipídicas, podem passar pela membrana através da difusão simples. Como a molécula de água é uma molécula muito pequena e ela possui uma certa quantidade de energia cinética. Quem não lembra o que é energia cinética é aquela energia de movimento. Como a molécula de água vai possuir uma quantidade X de energia cinética, ela é capaz de atravessar a membrana através de difusão simples. Só que ela não consegue carregar os íons. Tá? E, nesse caso, esse transporte é um pouco dificultado. Tá, ok? Não é que todas as moléculas de água conseguem passar facilmente. Elas vão passando com dificuldades, mas elas conseguem passar. Mas na difusão simples, substâncias como oxigênio, gás carbônico e outras substâncias lipídicas conseguem fluir com facilidade. Então, se aqui eu tenho muito oxigênio, imagina que essas moléculas são de oxigênio, elas estão mais concentradas aqui fora. E aqui elas estão menos concentradas, porque esse oxigênio ele vai lá para a mitocôndria, então ele está sempre sendo usado. Não é? Então, o oxigênio vai adentrando a célula e passa pela membrana através da difusão simples. Tá, ok? Outro transporte passivo é a difusão facilitada. Porém, a difusão facilitada, como já está dizendo, vai ter uma ajuda, vai ter um auxílio. E aí esse auxílio são os canais, né? São proteínas, que podem ser proteínas de canais ou proteínas transportadoras, não é? Bom, esses canais, eles são canais assim seletivos. Por exemplo, vai existir um canal para glicose. Inclusive, lembra no slide anterior que eu falei que a água tem dificuldade de atravessar a membrana através da difusão simples? Então, aqui, através da difusão facilitada, a água ela já vai atravessar a membrana de forma mais fácil, porque vai existir canais de água chamados aquaporinas, por onde a água atravessa sem nenhuma dificuldade. Esses canais eles podem ficar sempre abertos, são canais sempre abertos, então as moléculas vão chegando aqui. Se o meio extracelular está mais concentrado, então a molécula passa,
não é? E se fosse o inverso, isso também aconteceria, ou seja, se o meio intracelular está mais concentrado, então a molécula passa através desse canal seletivo. Então, nesse caso aqui, na difusão facilitada, a substância vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, do mesmo jeito da difusão simples. Só que a diferença é que vai existir canais auxiliadores nos quais essas moléculas atravessarão. Por exemplo, o açúcar não consegue atravessar a membrana através da difusão simples, mas aqui na difusão facilitada vai existir um canal que atravessa a membrana de um lado a outro, e aí a glicose consegue, né, adentrar a célula através desses canais. Ok? Então existem canais que são sempre abertos, existem canais que possuem processos de fechamento, e inclusive existe, por exemplo, as proteínas carreadoras, e que nesse caso elas mudam a conformação, né? Elas, por exemplo, giram, a glicose está aqui, aí elas ancoram a glicose, gira e a glicose vem para cá. Mas esse deslocamento é sem uso de energia, porque a molécula vem do meio mais concentrado e entra para o meio menos concentrado. Outro exemplo de transporte passivo é a osmose. A osmose é o fluxo de água da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Então aqui você tem uma membrana semipermeável, ela é chamada assim porque ela é permeável apenas às moléculas de água, ou seja, só as moléculas de água conseguem atravessar essa membrana. Então o que é que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem o sal, né, que é o soluto, e a gente pode ver que aqui nesse quadro direito a gente tem mais sal, ou seja, mais soluto, do que nesse quadro aqui à esquerda. Então o que é que acontece? Esse lado que tem mais sal, que tem mais soluto, a gente chama de solução hipertônica, né? Ela está muito concentrada, ou pelo menos está mais concentrada do que essa. Então essa é hipertônica em relação a essa. E essa aqui está menos concentrada, então ela é hipotônica, tá ok? E a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico, até que as concentrações cheguem ao equilíbrio, e aí a gente vai ter uma solução isotônica. E isso, né, essa questão de isotônico, hipertônico e hipotônico, serve para explicar um fenômeno muito importante que acontece nas células. Bom, aqui a gente tem as células vegetais e a célula animal. Lembrem-se que a célula vegetal possui parede celular de celulose e que confere à célula vegetal uma certa rigidez. No meio isotônico, a célula vai ter uma aparência normal, né? Ela não vai estar nem muito inchada, nem vai estar murcha. Mas no caso de uma solução hipertônica, então aqui fora da célula vai ter muito soluto. E aí o que é que vai acontecer? Por osmose, a água que está dentro da célula vai sair da célula, fazendo com que ela desidrate. Nessa desidratação, o citoplasma ele se retrai. Aí, a esse fenômeno de retração do citoplasma a gente chama de plasmólise. No meio hipotônico vai acontecer o inverso. Como é hipotônico, aqui fora tem pouco soluto e dentro da célula tem muito soluto, ou seja, dentro da célula é um meio hipertônico, está muito concentrado. Então a água vai sair daqui, do meio extracelular, vai invadir a célula e ela vai ficar túrgida, né? Vai haver uma turgência, ela vai ficar assim inchada. No caso da célula vegetal, ela acaba suportando essa turgência devido à presença da parede celular. Mas a célula animal ela pode romper a membrana e aí essa turgência pode matar a célula. Transporte ativo. O exemplo mais usado para transporte ativo é o caso da bomba de sódio e potássio. Antes de explicar a bomba de sódio e potássio, né, ou sódio, potássio, ATPase, é a mesma coisa, entendam aqui, ó. Lembrando, geralmente, né, a substância ela passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então o sódio aqui está mais concentrado no meio extracelular
e o potássio está mais concentrado no meio intracelular. Então, a tendência pela difusão simples é o potássio sair da célula e o sódio entrar na célula. E isso acontece quando as proteínas de canais ou proteínas carreadoras elas estão abertas, estão disponíveis para que isso aconteça. Aí, isso acontecendo, aqui ainda é o que? Transporte passivo, difusão facilitada. O sódio passa através das proteínas de canais ou carreadoras. Tá ok? E o potássio também. Aí, onde é que está o gasto de energia? O gasto de energia vai ser realizado pela proteína sódio-potássio ATPase, ou como eu vou preferir chamar, a bomba de sódio-potássio. A bomba de sódio-potássio possui 3 carreadores para o íon sódio e 2 carreadores para o íon potássio. Ou seja, 3 íons sódio são colocados para fora da célula, enquanto 2 íons potássio são devolvidos para dentro da célula. E isso aqui ocorre com a quebra da molécula de ATP. Vejam só, considerando que isso aqui seja a bomba de sódio e potássio, ela está fechada para o meio extracelular. Aí ela recebe 3 íons sódio. Aí depois, com a quebra da molécula de ATP, ela recebe energia e se abre para o meio extracelular. Libera os 3 íons sódios. E aí recebe os 2 íons potássio, que posteriormente a bomba de sódio e potássio se abre para o meio intracelular, liberando os íons potássio. E aí sucessivamente. Toda vez que a bomba de sódio e potássio ela muda essa conformação, né, de abrir para o meio extracelular e para o meio intracelular, ela precisa da energia provinda do ATP. Tá ok? Então, como precisa usar ATP, o transporte gasta energia e o transporte é ativo. Perceba então, né, que existe o gasto de ATP devido ao movimento da bomba sódio e potássio ser contrário, não é, ao gradiente de concentração. A tendência do sódio é entrar na célula, porque ele está mais concentrado do lado de fora. E o que é que a bomba de potássio faz? Ela trabalha contra esse gradiente. Ela pega o sódio do meio menos concentrado e coloca para fora da célula no meio mais concentrado. Então isso gasta ATP, porque ela está trabalhando contra o gradiente de concentração. Outros exemplos de processos ativos são a endocitose e a exocitose, sendo que a fagocitose e a pinocitose são formas de endocitose. Ultimamente, alguns fisiologistas têm colocado a fagocitose como um fenômeno diferente da endocitose, mas isso eu não farei aqui. Tá? Considerarei a fagocitose como um processo, como um fenômeno dentro da endocitose. Bom, aqui você tem a membrana plasmática, aqui é o citoplasma. Então, na fagocitose, a membrana plasmática ela cria pseudópodes que vai envolver partículas que não atravessariam, né, normalmente não atravessariam a membrana plasmática através dos processos de fusão. Então, esses pseudópodes vai abraçar a partícula, que nesse caso vai ser uma bactéria, não é? E quando vai se interiorizando aqui, né, no citoplasma, origina uma vesícula. Essa vesícula é o fagossomo. Aí esse fagossomo vai de encontro, não é? Vai se interiorizando e de encontro a ele vem os lisossomos com as enzimas digestivas. E quando o lisossomo encontra o fagossomo, libera essas enzimas e aí as partículas aqui dentro vão ser digeridas por essas enzimas. Na pinocitose vai haver a formação dessa pequena depressão, né? Não vai haver, não vai se originar aqui na pinocitose o mesmo que acontece na fagocitose, que é esses braços aqui que são os pseudópodes. Não, na pinocitose isso não acontece. Bom, aí com essa depressão, né, vai se originar uma vesícula, né, que também vai se encontrar com os lisossomos e essas partículas aqui, que são partículas em solução no meio extracelular, vão ser digeridas pelas enzimas digestivas
dos lisossomos. Aí todos esses resíduos ou substâncias que devam ser eliminadas no meio extracelular, né, metabólitos ou hormônios produzidos pela célula, vão ser eliminados, né, vão ser colocados para fora da célula através do processo de exocitose ou exocitose. Todos esses processos aqui são processos ativos e usam o ATP como fonte de energia. Bom, galera, a aula termina aqui. Eu gostaria de pedir um grande favor. Comentem a aula. Se tiver algo a corrigir, façam esse feedback. Eu preciso muito da resposta de vocês, do comentário de vocês. Isso é muito importante para melhorar a aula, tá ok? Então, gente, até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!